Beleza? Perfeito. Então, olha só. Então, a gente vai agora com, né, hoje, essa aula de hoje vai ser uma introdução sobre a disciplina, algumas coisas que a gente vai ver ao longo do semestre. Então, eu fiz um compilado de todas as informações. Vou falar um pouquinho superficial, né, sobre cada um desses temas, desses assuntos, e depois a gente vai, ao longo do semestre, destrinchar um pouco mais e entrar em alguns detalhes a mais, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de tratamento e de abastecimento e tratamento de água, a gente está falando muito de saneamento básico, né? Então, o saneamento básico envolve, além dessas coisas, né, por exemplo, coleta de lixo, destinação de resíduos sólidos e tudo mais, mas essa parte de abastecimento e tratamento de água, ela está muito ligada no saneamento básico. E aí, só para a gente ter uma ideia, eu fiz um compilado aqui de como anda o saneamento básico no Brasil, tá? Quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando de água encanada e água tratada, né, limpa para consumo, e a gente está falando de rede para esgoto, beleza? Então a gente precisa entender como que isso está no Brasil. Se vocês veem uma foto dessa, o que vocês imaginam? O que a gente já imagina de cara qual região do país? Alguém se habilita a dar um pitaco? Nordeste. Exatamente. Mais alguém? João, Mirelle, Larissa? Ninguém? 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 Então, geralmente a gente imagina o Nordeste, não é isso? Só que isso aqui é nada mais, nada menos do que o Rio de Janeiro, tá? Mais especificamente na Baía de Guanabara. Então, o saneamento básico do Brasil, ele é um problema generalizado, né? Então, claro que a gente tem a maior parte desse problema localizado no norte e nordeste. Eu trouxe alguns gráficos aqui para vocês poderem ver essa situação. Mas eu trouxe essa imagem para vocês poderem entender que isso está no Brasil todo, ok? Em Ipatinga, principalmente, aqueles que são de Ipatinga, em tese, a gente trabalha, a gente mora numa cidade privilegiada nesse sentido de saneamento básico, tá? A gente tem 90% das edificações em Ipatinga, elas recebem água tratada e tem água e coleta de esgoto, né? Claro que em alguns casos, ainda poucos casos na cidade, nós não temos, né, isso, e nós temos 100% da água do esgoto que é coletado, e é importante que vocês entendam isso. 100% do esgoto coletado, ok? 100% do esgoto que é coletado, ele é tratado e devolvido para o rio, Piracicaba, tratado, 100% tratado, ok? Claro que a água que não é coletada não é tratada, né? Então é 100% da água que é tratada. Mas a gente ainda vê esse cenário, né, de esgoto a céu aberto, por exemplo, em diversos lugares do país. Né? Aqui em Patinga também a gente vê, mas muito pouco. Aqui em Patinga a gente tem muitas essas galerias que, em tese, ela não é galerias de esgoto. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, a Avenida Gerasa, no Canaã, entre o Ideal e o Bom Jardim, e o Esperança também tem uma galeria. Essas galerias, elas, em tese, não são de esgoto, são galerias de drenagem, tá? De água pluvial, de água da chuva. A gente acaba tendo envolvimento de esgoto nela, mas, em tese, ela não é esgoto a céu aberto, tá? Enquanto a gente está falando aqui, nessa imagem, por exemplo, é de esgoto a céu aberto, ok? A gente ainda tem esse cenário muito no Brasil. Quando a gente fala aqui a gente está falando de esgoto, né? Mas quando a gente está falando de abastecimento, isso no Nordeste
é um grande problema por uma questão de escassez de recursos hídricos, né? Diferente de outras regiões do país. Então, essa coleta de água, né, do manancial, ela é mais complicada no Nordeste por uma questão de falta de recursos hídricos. A gente não tem, é um recurso natural que na região é escasso. Então, a gente tem que ter outros meios, né, de fazer isso. Então, caminhão-pipa, poços artesianos e tal, e aí, em decorrência, né, de ser uma região com capacidade econômica menor do que as outras regiões do país, isso dificulta um pouco. Mas se a gente tivesse políticas públicas, se a gente tivesse políticas públicas bem elaboradas, em tese, a gente conseguiria resolver um pouco desse problema, tá? Mas então, quando a gente está falando de abastecimento, a gente enfrenta muito esse problema no norte e no nordeste do país. Então, essas cenas, né, essas imagens que eu estou mostrando para vocês acabam sendo recorrentes. E que é meio de sobrevivência, não tem jeito. As pessoas, ela vai pegar essa água amarela que vocês estão vendo aí e vai consumir. Não tem jeito, né? Ela precisa de água para tudo, né? Então, ela vai pegar essa água e vai consumir essa água do jeito que ela está aí, no máximo tentar fazer algum artifício para tratamento mais caseiro, mas nada com muito né, resultado positivo, mas infelizmente é a situação. Né? Então, Norte e Nordeste, a gente enfrenta muito esse problema. Tá? Mas nas grandes cidades a gente também tem esse tipo de problema. Ok? Então, aqui são uns gráficos que eu trouxe, né, uns dados do final de 2018, os gráficos de 2018 que foi publicado pelo IBGE. A gente traz aqui por estado os estados que têm, como que é a situação de acesso à água encanada nos estados, tá? Então, o que está verde mais escuro, né? Mais de 90% da população tem acesso à água potável, né? Aí, num degradê de verde escuro para verde clarinho, nós temos aí, né, de 90% para 50% de acesso da população de acesso à água potável, né? A água encanada, aquela que é só abrir a torneira e chegar e tem água ali. Isso acaba para a gente sendo um pouco fora da nossa realidade, porque é o que a gente vive hoje, né? Hoje eu acho que nós quase todos aqui, né, nessa situação, a gente abre a torneira de casa e tem água potável, né? Água potável, água tratada, né? Para consumo. Mas não é um cenário da maior parte dos brasileiros, né? Então a gente tem aí Sul e Sudeste, né? Como as partes mais bem desenvolvidas nesse aspecto, vamos dizer assim, enquanto Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil tem situações mais complicadas em relação a esse gráfico, né? E aí, aí não é muito o nosso assunto, mas como a gente está falando de saneamento básico, só para vocês também terem uma base disso, assim, a coleta de lixo, né? E quando a gente fala de lixo aí, a gente está falando de resíduos sólidos, lixo domiciliar, né? Então a gente também, vocês podem ver que o gráfico, né? Esse colorido do mapa, ele funciona mais ou menos o mesmo jeito, assim, Norte e Nordeste, a gente tem lá em cima um estado destoando, assim, ele tem uma coleta boa, mas em teses, né, a gente pegar aqui Sul e Sudeste, né, e um pouquinho do Centro-Oeste aqui, Goiás e Mato Grosso, Distrito Federal, a gente tem uma parte que está aqui entre 90% e 95% de coleta de lixo, né, enquanto os outros estados não. E aí o esgoto também não foge disso. Então a gente tem, né, no Sudeste, Sul e Sudeste, né, e Distrito Federal, nós temos aqui 80%, né, de coleta de esgoto, enquanto o Norte e Nordeste do país fica nessa mesma situação. E aí o destaque fica até mais para o Norte do que para o Nordeste. Né? O Nordeste, a gente tem aqui muitas manchas até de 40%, de 60% de coleta, mas o Norte, principalmente do estado, do país, desculpa, ele tem
tem no máximo 20%, né, de lixo, de esgoto coletado. Isso é muito. Outro aspecto que a gente tem, né, que a gente precisa levar em consideração também, é a perda de água, é o desperdício que a gente tem de água na distribuição, né? Então, a gente está falando, eu estou falando aqui de água que é captada dos mananciais, é uma água que é tratada e é uma água que, em tese, está sendo distribuída. E nessa distribuição, por conta da gente ter uma rede de distribuição muito velha, muito danificada em alguns casos, a gente tem até 40% dessa água perdida, né, por tubos quebrados, vazamentos, essas coisas que a gente tem de perda de água. Então, 40%, quase metade dessa água que é captada e tratada, ela é perdida, né? Não é consumida, vamos dizer assim. E isso é equivalente a 6,5 bilhões de metros cúbicos de água desperdiçada, né? Daria para encher isso, né? 7.100 piscinas olímpicas por dia. Né? É um prejuízo, né? Pequenas 12,3 bilhões de bagatelas, né, de bolsonaros de prejuízo para os cofres públicos, né? Que, na verdade, quem paga é o CES, porque esse prejuízo, né, a Copasa vai cobrar. Isso, e nesse caso está envolvido, por exemplo, gato, né, desvio de água, essas coisas assim, que é uma água que, em tese, ela é desperdiçada, tá? Beleza? Olha só, qualquer dúvida ou observações que vocês tiverem, podem me interromper e pedir para falar, e a gente vai conversando aí, tá? Beleza? Então, para a gente poder ter uma ideia, né, a gente tem melhorado os nossos índices, tá? Nessa questão de coleta de lixo, de esgoto, desculpa, de abastecimento de água. Então, esse gráfico, por exemplo, aqui, a bolinha preta, a gente está falando de 2009, tá? E a bolinha amarela, a gente está falando de 2018, tá? Então, um espaço aí de praticamente 10 anos. E aí, a gente tá, uma média geral, né, do Brasil, entre 2009 e 2018, nós saímos aqui de mais ou menos 60% da população que tinha acesso à coleta de esgoto. Isso em 2018 passou aqui para mais ou menos, sei lá, 65%, vamos dizer assim, né, em uma média geral. E aí a gente fala, como eu mostrei no anterior, o Sudeste, o Sul são as regiões do país que estão em melhores condições, tá? Então, se a gente pegar aqui o Sudeste, ele tem aqui 85% e passou para 90%, né? Se a gente pegar o Sul, a gente tinha aqui pouco menos de 60% e passou aqui para 70%, quase 70%. O Centro-Oeste foi, se a gente for falar em evolução, foi a região que mais evoluiu, tá vendo? Ela saiu aqui de quase 40%, 39%, para 57%. Então, a maior evolução nesses 10 anos foi da região Centro-Oeste, mas que fica muito aquém da média nacional, tá? E quando a gente fala de Nordeste, e principalmente o Norte, que era aquilo que eu estava mostrando nos gráficos anteriores, você tem uma evolução de, sei lá, um pouco mais de 35% para um pouco mais de 40%, né? Vamos falar que aqui tem 35% para 45%, né, da população com acesso à coleta de esgoto. E a região Norte saiu aqui, sei lá, de 16% para um pouco mais de 20%. Então, é uma taxa muito pequena, né? 20% da população dessa região tem acesso à coleta de esgoto. O cara dá descarga e o esgoto vai embora, né? O choquito do cara vai embora com toda facilidade. Então, não é uma discrepância muito grande da região Sudeste, onde a gente vive, para a região Norte, onde a gente está falando de coleta de esgoto, tá? E qual que é o problema disso? Qual que isso gera? Isso gera um problema muito grande na área da saúde, né? Porque
esgoto a céu aberto, principalmente, é causador de diversos problemas de saúde. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele traz uma taxa de internação por 100 mil habitantes nas regiões. Então, se a gente pega... então, a gente tem aqui as bolinhas, né? A preta é uma média nacional, o norte é o amarelinho escuro, o nordeste é o cinza, o sudeste é o laranjinho, esse marronzinho, o sul é o vermelho, o centro-oeste é esse begezinho. Então, olha como que o sudeste sempre teve embaixo, né? Sempre teve baixo. A gente não tem, no sudeste, nesses 10 anos, 100 internações por habitante, né? Por 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, 100 internações. Mas olha como que era o norte em 2009, principalmente em 2010. Batia quase 500 internações a cada 100 mil habitantes relacionados a problema, né, em decorrência do saneamento básico. A gente teve um ganho nisso, né? Olha como que o norte, ele até passou o nordeste, que o nordeste está uma condição pior hoje, mas a gente saiu aqui norte e nordeste, o norte com 500, quase 500 e o nordeste com 350, por exemplo, hoje a gente passou, né, no máximo 150. Então, em 2018, esses índices melhoraram muito nos últimos 10 anos, entre 2009 e 2018, esses índices melhoraram muito, mas ainda são índices muito altos, tá? Então, e o que é importante destacar é sempre essa diferença entre o sudeste e o norte e nordeste do país, que é onde eu falo com vocês que gente, né, nós que vivemos na região sudeste do país, a gente vive uma situação muito mais confortável, vamos dizer assim, quando a gente está falando de saneamento básico, essas coisas do tipo. Beleza? Tranquilo até aqui? Então eu vou dar uma pincelada um pouco sobre o sistema de abastecimento de água e o de tratamento. Então, na primeira etapa, a gente vai falar só de sistema de abastecimento de água, tá? E aí, qual é a importância do sistema de abastecimento de água? Ela traz duas principais importâncias, assim, que é o aspecto sanitário social, né? Então, melhora na saúde, das condições de vida da comunidade, diminui a incidência de doenças relacionadas com a água, né? Então, a água, ela transmite muitas doenças quando a gente não tem uma água tratada e tudo mais. Diminuição da mortalidade em geral, né? Principalmente infantil. Então, esse problema de saneamento básico, ele interfere principalmente nas crianças, né? O aumento da expectativa de vida, a implantação de hábitos de higiene na população, né? A gente está vendo isso principalmente hoje, né? Nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, então, lavagem de mãos, essas coisas, essa higiene aumenta a cada dia mais, a gente tem que ficar, né, vendo a importância disso. A facilidade na implantação de melhorias na limpeza pública, no esgoto sanitário, né? Então, a limpeza pública, quando a gente tem um sistema de abastecimento, a gente consegue fazer isso melhor, e a melhoria nas condições de segurança, conforto e bem-estar. Então, é isso, a gente tem conforto, tem bem-estar, então abriu a torneira, tem água e tudo mais. Isso também influencia nos aspectos econômicos, tá? Então, o aumento da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativo, então o cara que está, né, o indivíduo que é economicamente ativo, que é o pessoal que trabalha, né, que gera produto, gera riqueza para o Brasil, continua funcionando, né? O cara não está passando mal, ele está trabalhando normal. Diminuições dos gastos, né? Particulares e públicos, com consultas, internações hospitalares. Então, se a gente está diminuindo os problemas de saúde relacionados à água, logo os gastos, né, diminuem, tanto público quanto privado. Facilidade para instalações de indústrias, onde a água é utilizada como matéria-prima ou meio de operação. Então, a gente vê isso em diversas indústrias. A Uzi Minas, por exemplo, né, que é a nossa realidade aqui, ela consome muita água. Quem trabalha, né, na área já tem essa, né, convivência lá, mas quem não tem, a usina consome muita água. Tanto que ela tem uma lagoa lá dentro que ela capta água, ela mesmo trata a água e devolve a água para a lagoa, porque a água ela não é matéria-prima, mas ela faz muito parte do meio de produção. Então,
o tempo todo com refrigeração, essas coisas todas, a água é muito consumida. Tá? Incentiva indústrias turísticas em localidades com potencialidade para o seu desenvolvimento. Então, onde tem um rio, onde tem uma lagoa, esse tipo, a lagoa silvana, por exemplo, né? Então, quando a lagoa está baixa, o índice de turismo é muito menor. Então, isso afeta também os meios econômicos. Tá? Aí a gente vai falar também de quantidade de água. Tá? Então, a gente vai falar mais detalhado de cada assunto desse, a importância do sistema de abastecimento, a quantidade de água, qual a quantidade de água, em média, que a gente precisa e o que demanda mais água. Tá? Então, eu trouxe esse dado aqui de cidades, assim, né, divididas entre cidades menores, pequenas, médias e maiores, e entre a população e o consumo médio per capita, né, por pessoa, de litro dia. Tá? Então, as cidades menores e cidades de pequenos portes, né, então as cidades aí de até 25 mil, entre 5 e 25 mil, uma pessoa consome por dia entre 150 e 200 litros de água. Tá? E as cidades as cidades maiores, as cidades acima de 100 mil habitantes, ela consome entre 250 e 300 litros de água por dia, uma pessoa. Tá? E nessa conta entra serviços urbanos, né, limpeza. Então, por isso que tem esse aumento, tá? Nesse gráfico. Ok? Então, quais são os fatores que influenciam nessa demanda? Né? O que precisa de mais? Por que tem esse número, ele é variável? A quantidade, os fatores que influenciam nisso. O clima, né? Então, clima quente, zonas secas, de baixa umidade, então isso acaba aumentando essa demanda. Os hábitos e o nível de vida da população, né? Então, grande número de banho, lavagem de piso, ruas, lavagem de automóvel. Então, essas cidades maiores, com renda per capita maior, né? Então, cidades que têm população com mais poder econômico, então isso aumenta. Atividades econômicas na cidade, né? Então, elevada demanda de comércio, elevada demanda de indústria, intensa atividade turística, então piscina, clube. Quanto maior a cidade, mais desses pontos a gente tem, mais clube a gente tem, mais indústria a gente tem, mais comércio a gente tem, e aumenta esse consumo de água da cidade. E quando a gente divide isso por per capita, né, por pessoa, esse número aumenta muito. Ok? Mas depois a gente vai detalhar isso com mais calma. A gente vai falar também sobre os mananciais, né? Então, os tipos de água, onde que são localizadas essas águas, né? Os tipos de manancial, tá? Então, se é um manancial superficial, subterrâneo, água de chuva, né? Então, a gente vai entender como que é e o que é cada água dessa, qual a qualidade dessas águas, que está relacionada diretamente com o tipo de manancial. Tá? A gente vai falar sobre adução, né, os tipos de duto de condução de água. Né, quase sempre a gente vê essas crateras no asfalto. Assim, aqui a gente vê isso muito da Copasa, né? 90% das vezes é de água limpa. Tá? É de água tratada, adução antiga que não aguentou, não comportou, né? E vocês podem perceber que quase sempre não é água de esgoto, né? Principalmente porque a água de esgoto quase sempre é uma água, e a gente vai ver isso com mais calma lá na frente, que ela é direcionada quase sempre por gravidade. Tá? A gente não tem muito bombeamento de água suja, que a gente fala, né? Não compensa a gente bombear a água suja, vamos dizer assim, tá? Então, mas a água limpa e a água tratada não. A água tratada, ela e a gente vai ver isso depois também, com mais calma, é uma água que ela tem bombeamento. Então, os dutos, né, essa adução, ela tem pressão. Então, por isso que quase sempre, na hora que a gente vê esse tipo de cratera, é água limpa.
porque ela é causada pelo rompimento da adutora, que tem pressão, e aí ela acaba arrastando a água e tal, e faz essa bagunça. Quase sempre o que causa transbordamento de água de esgoto é entupimento, né? Ela nunca faz essa cratera, não faz essa destruição toda porque ela não tem pressão, tá bom? As estações elevatórias, tá? Que é isso que eu estou falando, o sistema de bombeamento dessa água limpa, tá? E que a gente está falando só de água limpa por enquanto. Então a gente tem a parte de captação, de tratamento e tal, e esse bombeamento, essa água limpa, ela é bombeada para a gente poder ter esse consumo e toda essa atividade econômica e de consumo. Então a gente vai entender como que funcionam as estações elevatórias, né, para poder fazer esse bombeamento, tá? E aí a gente vai ver também sobre os sistemas de distribuição, tá? Então, é composto por reservatórios e rede de distribuição. Então, como que isso funciona, tá? Então, o que é cada nome, cada componente, como que isso funciona, né? Como são os reservatórios, o que é cada reservatório, as redes de distribuição, quais os tipos de distribuição que a gente tem, quais os tipos de rede, tubulação, essas coisas todas, tá? E aqui é um resumão, né, desse esquemático, um resumo esquemático desse sistema de abastecimento de água, tá? Então a gente tem o manancial, tá? Que aqui ele está representado ali por essa matinha aqui, né? Essa fazendinha aqui você tem uma nascente, um riozinho, uma lagoa, esse tipo de coisa, que está sempre aí envolvido nessa captação. Então, o manancial, ele é o local onde é retirado essa água, ok? Onde é extraída essa água limpa. A gente tem aqui, né, na parte 2, a captação, né, o sistema de captação. Então, quando essa água ela é retirada do sistema, né, lá do manancial, a gente tem, né, a água bruta ali, sem tratamento, é a água que, do jeito que a gente tirou lá, e aí a qualidade do manancial é que vai interferir no tipo de tratamento, como que vai ser esse tratamento, ok? A gente tem o número 4, a estação de tratamento, né? E aí aqui é uma estação de tratamento de água limpa, tá? Então a gente vai tratar essa água para ela poder virar uma água potável, uma água consumível, vamos dizer assim, ok? A gente tem o 5 aqui, a estação elevatória de água tratada, porque essa água que é tratada, ela sempre é tratada, vamos dizer, em níveis topográficos mais baixos do que né, o manancial sempre está em níveis topográficos mais baixos. Desse nível topográfico, aqui nesse esqueminha aqui, entre o nível 5 e o nível 6, onde a gente tem os reservatórios de água tratada, esses reservatórios, quase sempre, ele é em níveis topográficos mais altos. Aqui em Patinga a gente vê muito isso. Morro da Caixa d'Água, do Ideal, o Morro da Caixa d'Água do Panorama, né? A gente tem caixa d'água, né? Esses reservatórios, vamos dizer assim, de água tratada em pontos estratégicos. Como que essa água chega lá em cima? Através de bombeamento, do nível mais baixo para o nível mais alto, ok? Do nível 6 aqui, que é na parte mais alta desses reservatórios mais altos, ele tem a adutora de água tratada, né? Esse nível 7 aqui, quase sempre, essa adutora é uma adutora com muita pressão, tá? E aí pode ser que ela passe por uma estação elevatória, ok? E depois ela vem uma outra adutora para distribuição, mesmo dentro de cada edificação, né? A gente tem uma adutora principal e que vai ramificando para cada edificação até chegar
na residência, beleza? O abastecimento dentro da residência a gente não vai ver. Tá? Isso vai ser lá com a Renata na outra disciplina de instalações hidráulicas prediais, porque a gente está falando da parte dentro da edificação. Ok? Beleza até aqui? Alguém tem algum... Eu acho que a próxima... Isso, a próxima a gente vai falar sobre esgoto. Alguma pergunta dessa parte de sistema de abastecimento? Alguma curiosidade? Me ajuda aí, fala alguém alguma coisa. Ninguém? Pessoal, ninguém? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Vamos para a parte de esgotamento sanitário, ok? Na parte de esgotamento sanitário, a gente vai ver então, né, quais são os principais objetivos, né? Que é essa coleta do esgoto individual ou coletivo. A gente vai ver quais são essas diferenças. O afastamento rápido e seguro dos esgotos, né? Seja através de fossas ou sistemas de rede coletora. A gente vai ver esses dois principais tipos de sistema de coleta de esgoto, que é o sistema individual e o sistema coletivo. Tá? Aqui em Patinga, a gente está acostumado mais com o sistema coletivo. Tá? O sistema, na nossa região, o sistema individual ele está mais atrelado nas zonas rurais, tá? Da cidade. Então, Taúbas, essa zona rural, né? Pedra Branca, se bem que no Pedra Branca acho que tem coleta de água, de coleta de esgoto. Mas em sítio, essas coisas assim, quase sempre é uma coleta individual, tá? Sistema individual. E o tratamento e distribuição sanitariamente adequada dos esgotos tratados. Então, quando esse esgoto é tratado, como que é o sistema de tratamento e como que é a devolução dessa água para o manancial, ok? Quais são os benefícios disso, né? Principalmente do esgoto, quando a gente fala de esgoto. Melhoria das condições sanitárias do local, né? Esgoto a céu aberto, tem mau cheiro, tem, né, problemas diversos. Conservação dos recursos naturais, então, quando a gente traz uma destinação, quando a gente trata a água para devolver ela para o manancial, a gente está dando qualidade para os recursos hídricos se renovar, né? Eliminação dos focos de população e contaminação, né? Então, a gente tem eliminação da contaminação, eliminação de problemas estéticos desagravados, porque é feio e tal, né? A cidade não fica bonita, não fica ruim. E a redução de doenças, né? Quase sempre transmitidas por esgoto. Então, quando a gente tem esgoto a céu aberto, as doenças são muito mais próximas, as doenças estão mais próximas das pessoas. Tá? A gente vai falar também sobre o esgoto doméstico, né, principalmente, né, então, que provém de residências, estabelecimentos comerciais, instituições, né, para a faculdade, por exemplo, né, ela gera esse esgoto doméstico que a gente fala, ou qualquer edificação que possui banheiro, cozinha e lavanderia. Então, o esgoto doméstico ele é proveniente de quê? Água de banheiro, água de cozinha e água de lavanderia, ok? Esse é o considerado o esgoto doméstico, beleza? É o esgoto que tem choquito, urina, gordura, sabão, ok? Esse é o esgoto doméstico. E o esgoto doméstico, ele é tratado basicamente de duas formas. Ele é tratado num sistema coletivo, né? Que é esse sistema que está do lado esquerdo aqui, o sistema coletivo, que ele tem todo um sistema, né? Uma rede coletora, então tem as ligações em cada domicílio, ela tem a rede coletora, né? O sistema coletivo é o que a gente mais está acostumado aqui em Patinga. Ele tem o esgoto que é coletado nas edificações, cai na rede coletora, aí depois ela vem através das redes de distribuição, de coleta,
até chegar na estação de tratamento de esgoto, tá? Eu vou abrir aqui para vocês depois no Google Earth, para vocês poderem ver. A gente tem aqui em Patinga 2 principais centros de tratamento. O primeiro, e aí a gente tem que identificar isso muito, que é o de tratamento de esgoto. Então, o que o centro de tratamento de esgoto faz? Ele pega todo o esgoto produzido, água suja, faz o tratamento dessa água de esgoto suja para devolver ela o máximo limpa para o manancial, para o lugar que foi retirado, ok? E a gente, aqui nesse sistema, quase sempre funciona assim, você pega, coleta a água, vamos falar aqui em Patinga, por exemplo, a água é coletada no Rio Piracicaba, é distribuída, tratada e distribuída para a cidade. Distribuiu na cidade, o que a água vira? Vira esgoto. Então, esse esgoto é coletado, é levado para uma outra estação de tratamento de esgoto, para poder limpar tirar todas as sujeiras dessa água e devolver ela para o manancial, ok? E a gente tem o sistema individual, que aqui em Patinga, na região, a gente tem isso muito em zona rural, mas tem muitas cidades pelo país que tem esse sistema individual em todas as casas, né? Que não tem um sistema coletor e tal, igual a gente está acostumado. Como que isso funciona? O cara tem a casa dele produzindo choquito, produzindo sabão, produzindo, né? Então, vaso sanitário, chuveiro, lavanderia, pia. Quando a gente fala de pia, ela sempre passa por uma caixa de gordura para poder, né? Toda edificação tem, a gente vai ver, vocês vão ver isso lá com a Renata. Daqui ela passa para um tanque. Depois de um tanque, ela passa para um filtro, beleza? Desse filtro, ela passa para o sumidouro. Depois, mais para frente, a gente vai ver como que funciona cada um desses sistemas. Então, para que serve, como que é o tanque, como que ele funciona, como que é o filtro e como que ele funciona, como que é o sumidouro e como que ele funciona. Até essa água chegar, nesse caso aqui, essa água sempre ela vai para o lençol freático, né? Beleza? Porque ela é absorvida pela terra. Depois a gente vai ver como que funciona. Esse sistema coletivo, ele já devolve em grandes quantidades essa água direto na fonte onde ela foi retirada. Ok? Conseguiram entender essa história? Eu, para ter uma ideia, deixa eu abrir o Google Earth. Eu quero mostrar para vocês, aqui em Patinga, onde que acho que a maioria vai saber onde que são esses locais, mas às vezes vocês nunca perceberam. Deixa eu compartilhar. O Google está na tela, hein? Tá. Tá piscando aí para vocês? Não, tá normal. É normal? Não tá piscando, Tá não? não. Porque aqui para mim ela tá piscando. Eu vou fechar a minha câmera, talvez melhore um pouco, tá? Então aqui é Ipatinga, beleza? Aqui em Patinga, o principal local de retirada. Então, olha só, aqui nós temos o Rio Doce, ok? Estão conseguindo ver o meu mouse aí também? Dá pra ver. Beleza. Então, aqui é o Rio Doce, e esse menor é o Rio Piracicaba, ok? É o Rio Piracicaba. Deixa eu só
Fala alguma coisa aí de novo. Só para mim ver que isso vai sair, porque o meu fone acabou a bateria. Dá para entender. Peraí que eu não tô te ouvindo. Peraí, rapidinho. E agora? Estão escutando? Agora sim. Ah, beleza, então. Desculpa, vamos lá. É porque meu fone acabou a bateria aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui é o rio Piracicaba. Beleza? É o rio que está mais próximo de Ipatinga aqui. Então, aqui, ó. Nós temos aqui Alzeminas. Nós temos aqui Alzeminas. Nós temos aqui o Bela Vista, o Horto. E aí, aqui na frente, ele encontra com o Rio Doce. Beleza? Que é esse rio mais largo aqui. O Cariru, ali naquela região, no Castelo, ele encontra com o Rio Doce aqui, tá? A nossa água aqui, ela é retirada basicamente do rio Piracicaba. Quando a gente, aqui é o Horto, ó. Quando a gente está quando a gente está indo para o Amalanari, né? Que a gente pega essa ruazinha aqui do Amalanari, deixa eu desabilitar um bocado dessas coisas aqui. Quando a gente pega essa ruazinha, vem para o Amalanari aqui, ó, nós temos uma estação de tratamento da Copasa bem aqui no início. Ok? Fica aqui mais ou menos perto do Horto. Aqui, ó, é a InterTV e o Mineirão, tá? A gente vem aqui, tem uma estação de tratamento aqui, vocês lembram, logo no inicinho do Amalanari aqui, tem um negocinho da Copasa, é uma estação de tratamento, tá vendo aqui, ó, embaixo aqui onde as adutoras buscam a água, e lá em cima, aí aqui, ó, Amalanari, aqui é o Amalanari,
a gente vem aqui, e aqui no Mangueiras, indo para o Mangueiras, também tem um sistema, tem uma outra estaçãozinha de tratamento. Tá vendo aqui, olha? Esses tanquezinhos aqui, olha. É uma estação de tratamento entre o Amalanar e o Mangueiras. O Mangueiras está aqui embaixo, ó. Beleza? Aqui é uma estação. Nessa região aqui é a estação de tratamento. Aqui é um depósito. Quando a gente passa aqui, a gente vê uns tubos, umas coisas assim, é meio que um depósito. Mas aqui é uma extração de tratamento. Então, tanto aqui quanto lá no Amalanar aqui e lá no Amalanar e indo para o Mangueiras, isso aqui é uma rede coletora, então a água ela é retirada do rio e tratada aqui, beleza? Daqui, essa água ela é bombeada para diversos lugares. Por exemplo, então a gente tem aqui o shopping, né? A gente tem o shopping aqui. Eu vou puxar de cabeça aqui alguns pontos. No ideal, né? Eu moro no ideal, eu conheço. A gente tem no alto do morro aqui, ó, a gente fala o Morro da Caixa d'Água, no ideal, né? Ó, eu tenho aqui, olha, uma caixa d'água dessa, tá? Então, são reservatórios, beleza? Onde mais tem? Quase todo morro tem. No Panorama também tem. Só localizar o Panorama aqui. Então, aqui é o ideal. Aqui. O ideal está aqui. Então, aqui é o Iguaçu. Aqui é o Iguaçu, Campo do Canaã. A gente vem nesse morro aqui, ó. Também tem. Aqui, ó. A gente também tem uma caixa d'água aqui em cima. Então, essas caixas d'água, quase sempre, elas estão em topo de morro. Ok? Para ajudar na distribuição. Ok? Porque dali, ela vai descer por gravidade, já ajuda. Beleza? Então, a gente vai ver basicamente isso durante o semestre. Vai ser uma aula que é praticamente só um conteúdo teórico e que a gente vai ter diversas aulas esmiuçando todos esses detalhes de água, de tratamento, de distribuição e depois, na segunda etapa, nós vamos falar sobre esgoto, né? Então, como recebe esse esgoto, como que isso é tratado. E aí, uma coisa que eu vou tentar fazer, mas eu não sei como está funcionando, é a gente tentar fazer uma visita lá na estação de tratamento de esgoto da Copasa, né? Lá indo... Ah, eu não mostrei, verdade. Deixa eu abrir de novo. Eu mostrei só o dia distribuição. E aí eu vou tentar da gente ir lá na estação de tratamento de esgoto, tá? O famoso pinicão. Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês. O famoso pinicão, que é o lugar que é aquele indo para o aeroporto. Deixa eu colocar aqui de novo, eu esqueci. Sabia. Então, olha só. Aqui, ó, é a usina, então, quando eu saio aqui no Cariru, né, saio no Castelo aqui, antes de chegar no aeroporto, naquela reta que a gente tem ali, nós temos o quê? A estação de tratamento de esgoto, tá? Que é a ET, que a gente tem costume de chamar. Estação de tratamento de esgoto. Na ET, é tratado água suja, tá? Esgoto. Então, toda a água que é coletada na cidade, ela vem para essa estação de tratamento, ela vem para esses tanques aqui, tem um monte de tanque aqui. Desses tanques, olha como que ela vai limpando, tá vendo? Então, aqui é uma água mais suja, depois ela vem para esse estado, depois para esse, depois, na hora que ela tá uma água mais limpa,
ela é devolvida para o rio, tá? Uma água mais limpa, ok? Então, vindo aqui indo para o aeroporto ali, é a estação de tratamento de esgoto, tá? O famoso pinicão. Por isso que, geralmente, quando a gente passa aqui, tem um mau cheiro e tal, porque essa água que vem para cá é uma água de esgoto. E que uma boa parte dela, desse tratamento, tá vendo? A estação de tratamento de esgoto de Patinga, da Copasa. Uma boa parte desse tratamento, ele é feito a céu aberto, né? Então, a gente trabalha com decantação, vai adicionando produtos químicos e tal. Então, em alguma determinada parte desse processo, esse mau cheiro, ele realmente existe, tá? Mas depois ele vai tirando e tal, não sei o quê, e isso acaba saindo. Então, essa é uma realidade, gente, de poucas cidades no Brasil, né? De ter 100% da sua água tratada, da sua água coletada, tratada. É o que acontece aqui com a gente em Patinga. 100% da nossa água de esgoto coletado, ele é tratado e devolvido para o manancial de forma correta, tá? Entenderam um pouco do que vai ser essa disciplina? Assim? É um conteúdo maçante teórico, não tem jeito. A parte prática, depois, a gente vai ver isso mais lá na disciplina da Renata, né? Porque vocês vão trabalhar mais com a parte predial, dentro de casa. Então, depois que essa água foi coletada, tratada, não sei o quê, chegou em casa, como que ela é distribuída dentro de casa, depois que ela virou esgoto, como que a gente faz para despejar essa água fora. E a parte teórica a gente vai ver toda aqui na disciplina. Beleza? Conseguiram entender isso? Alguma dúvida, algum questionamento? Ninguém? João? Vinícius? Mirelle? Só questão de curiosidade. Ali no Bela Vista, naquela parte de baixo ali, tem um rio, é o Piracicaba, né? É. Ali, de vez em quando eu passo ali, ele tá com mau cheiro, mas isso tem alguma coisa a ver? Não, em tese não. Porque ali é água fluente, né? Não tem nada de esgoto ali, não. Inclusive, ali embaixo, naquele buraco no Bela Vista, tem uma estação de monitoramento da usina. Porque a usina também faz captação daquela água ali. Mas ali é um centro de pesquisa da usina para monitorar a qualidade da água do rio e tal. Mas, em tese, ela não deveria ter nenhum mau cheiro proveniente do rio Piracicaba, não. Uhum. Entendeu? Tranquilo. Pessoal, para essa primeira aula, então, é isso, tá? Eu vou interromper a gravação e vou disponibilizar ela no YouTube para vocês. Eu mando